Assim está escrito: quando Araúna viu o rei e os seus soldados vindo ao encontro dele, saiu e prostrou-se perante o rei, rosto em terra, e disse: por que o meu senhor e rei veio ao seu servo? Respondeu Davi: para comprar sua eira e edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga no meio do povo. Araúna disse a Davi: o meu senhor e rei pode ficar com o que quiser e ofereça-o em sacrifício. Aqui estão os bois para o holocausto e o debulhador e o jugo dos bois para a lenha. Ó rei, eu dou tudo isso a ti. E acrescentou: que o Senhor teu Deus aceite a tua oferta. Mas o rei respondeu a Araúna: não, faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao Senhor meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Davi comprou, pois, a eira e os bois por 50 peças de prata. E Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Então o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra, e a praga parou de destruir Israel. Que Deus os abençoe. Amém, queridos? Curve sua cabeça, feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Pai bondoso, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio, pela alegria de mais uma vez nos acharmos reunidos na Tua presença para cultuar-Te, para adorar-Te, pois o Senhor é o Deus da nossa vida, Deus em quem nossa alma encontra paz, abrigo, segurança, sentido e razão de existir. Muito obrigado, ó Deus. Nós rogamos que o Senhor nos conduza, nos dirija nesta hora santa, quando abrimos perante os nossos olhos o Teu livro e queremos ouvir do Senhor a Tua palavra, que ela fale conosco de uma forma ímpar, especial, que nós possamos compreender o Teu querer e essa palavra cumpra os propósitos para a qual o Senhor a designou nesta noite. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, meu assunto nessa noite é espiritualidade a custo zero. Nós vivemos uma época em que todo mundo quer facilidades. A vida, afinal de contas, é tão difícil, né? O brasileiro, sobretudo, adora uma pechincha, adora encontrar promoções, coisas mais em contas, baratear, pechinchar, negociar. Isso também acontece no universo simbólico da religião e da fé. Vivemos uma época em que a gente pode assistir e contemplar uma geração de pessoas que tem migrado de um lugar para o outro, de uma igreja para outra, de uma religião para outra, de um credo para outro, em busca do exercício de uma espiritualidade, mas que de preferência essa espiritualidade, essa religiosidade não exija muito delas. Porque, via de regras, a sociedade pós-moderna é uma sociedade em que as pessoas se acostumaram a que tudo seja adquirido, conquistado, sem muito esforço, sem muito preço, e de preferência que seja descartável. Portanto, essa relação utilitária que a gente desenvolve com as coisas lá fora, muitas vezes também perpassa o nosso universo simbólico e semiótico da fé e da religião. Muitas pessoas vão à religião, procuram uma igreja, procuram exercer uma espiritualidade, mas no momento em que elas requerem, exigem algum esforço, um nível mínimo de compromisso, a maioria delas está prontas para romper com esse tipo de religião, porque naturalmente são refratárias a qualquer espiritualidade de compromisso e que custe alguma coisa. Davi era um homem que se recusou a essa mentalidade.
ele não aceitou esse tipo de mentalidade. Davi, a história de Davi é marcada por muitos altos e baixos, não é diferente da nossa. Basta ler a história desse grande herói da fé, desse rei especial, o homem segundo o coração de Deus, para a gente constatar que apesar dos altos e baixos de sua vida, ele era um homem que realmente amava Deus, que ele amava o Senhor e se entregou totalmente ao Senhor, tinha uma fé autêntica, uma devoção sincera e uma espiritualidade plena. Apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, ele não era perfeito, teve seus deslizes, seus erros, porque pessoas santas e comprometidas com Deus também erram. Somos seres humanos, somos de carne e osso, o pecado ainda habita em nós. É verdade que nós não somos mais escravos da culpa do pecado, nem do poder do pecado, mas o pecado ainda está presente em nós, e nesse sentido nós somos passivos de cometer erros e equívocos em nossa caminhada com Deus. Davi cometeu alguns equívocos. No texto que nós lemos, é consequência exatamente de um dos seus pecados. Ele estava num momento áureo, num auge de seu reinado. O seu reino prosperava, se expandia, e militarmente, se expandia geograficamente, se expandia economicamente. Ele estava num momento bom de seu império, de seu reinado sobre o povo de Deus. Aí de repente, deu vontade nele, até incitado pelo Senhor, de contar o povo, de fazer uma espécie de censo sobre a nação. A ideia do censo era para medir a sua grandeza, sabe aquela hora que você junta tudo que você tem, tudo que você conquistou e quer rever onde você chegou? Foi exatamente o que Davi fez. Ele mandou fazer um censo para medir o seu poder militar, e de certo modo aquela postura era uma postura meio arrogante, meio vaidosa, e aquele censo desagradou o Senhor. Aquele censo afrontou a Deus, porque Davi naquele momento se esqueceu de que o lugar onde ele estava e o que ele havia conquistado não foi em nenhum momento apenas o fato de que ele era um bom rei, um bom estrategista militar, um excelente monarca. Foi Deus que o colocara em toda aquela situação, era a mão de Deus. E aquele censo revelava um pouco de sua vaidade, de seu orgulho pessoal. Portanto, Deus se irou com Davi e decidiu que iria mandar um julgamento sobre o rei e sobre o seu povo. Mas ainda foi muito bom com ele, porque pediu para ele escolher entre 3 alternativas de castigo. Davi, o Senhor vai te castigar, tu tem 3 oportunidades, escolhe uma. Olha, a primeira vai ter 3 anos de fome sobre a terra. Você quer 3 anos de fome sobre a terra? A segunda 3 meses você fugindo dos seus inimigos. Os inimigos vão tomar a sua cidade, vão tomar o seu povo e vão te perseguir durante 3 meses. E a terceira Deus vai mandar uma peste, uma doença que vai se alastrar sobre a nação. Qual é a que você vai escolher? Escolha uma delas. E a Bíblia diz que Davi pensou: se eu cair nas mãos da natureza é um negócio muito incerto, se eu cair nas mãos dos meus inimigos é algo, certamente eles vão me fulminar, é melhor eu cair nas mãos de Deus. E aí ele disse: eu prefiro uma peste. Irmãos, de repente aconteceu uma enfermidade, surgiu uma doença no meio da nação, e muitas pessoas morreram. A Bíblia diz que 70.000 pessoas chegaram a falecer com aquela enfermidade. Então Deus chegou para ele e exigiu que ele fizesse um sacrifício para que tudo aquilo fosse cessado, aquela enfermidade, para que Deus pudesse remover e tirar aquela condenação, aquele castigo sobre o seu povo. E exigiu que ele fosse fazer um sacrifício no Monte Moriá. Rapidamente Davi se aprontou, montou a sua corte e fez todos os preparativos e se dirigiu até o Monte Moriá para fazer um sacrifício a Deus, porque ele queria que aquela praga cessasse de seu povo, aquela praga que tanto fazia o povo sofrer, tanto a ele como a sua nação. Quando lá chegou, no lugar onde Deus lhe havia exigido que ele sacrificasse, lá morava um jebuseu,
um homem, um morador daquela terra que chamava Araúna, e era exatamente no terreno. Quando aquele morador, aquele fazendeiro, viu Davi se aproximando com toda aquela corte, aquelas pessoas, os soldados, ele ficou desesperado. Pronto, o rei veio tomar tudo de mim, o rei veio me matar, ou coisas desse tipo. Um rei visitando um plebeu, naquelas circunstâncias, era algo muito estranho, só mesmo um julgamento. Então o Araúna se aproximou do rei, se ajoelhou, se prostrou e disse: meu rei, o que o senhor quer de mim? Quem sou eu para ser digno que o meu rei me visite? E aí Davi fala do motivo de sua visita: eu vim para oferecer um sacrifício para meu Deus. Deus disse que eu tenho que oferecer um sacrifício aqui nesse lugar, no Monte Moriá. Logo, prontamente, o Araúna disse: pois tudo bem, meu senhor, aqui está o terreno, eu te dou os bois, eu te dou a madeira, para você fazer o fogo e o sacrifício, tudo eu te dou. Faça o teu sacrifício, que o teu Deus receba a tua oferta. Que coisa boa, tudo de graça. Qual era o trabalho que ele teria? Só ir até lá, nenhum trabalho. A terra, os bois, a madeira, e o Araúna ainda até teria o trabalho de construir o altar, matar os bois, partir a lenha, cortar a lenha, tudo de graça. O rei ficaria assistindo passivamente aquela cena do sacrifício. Quem de nós não aproveitaria essa oportunidade para dizer: olha Deus, eu fiz, que pechincha, não me custou muita coisa, que barganha foi essa? Eu saí lucrando. Pronto, fiz o que Deus pediu, mas não me custou nada. Se fosse hoje, para a maioria dos adeptos da espiritualidade a custo zero, isso teria sido realmente uma grande pechincha. Mas Davi não. Ele era o homem segundo o coração de Deus. Ele aprendeu a amar a Deus. Ele tinha um coração completamente submisso a Deus. E a resposta dele foi categórica. Ele disse: não, de maneira nenhuma, eu te comprarei e te pagarei o preço que você quiser, pois eu não oferecerei holocaustos ao meu Deus que não me custe nada. Eu não posso, Araúna, oferecer os seus bois, eu não posso oferecer o sacrifício da sua madeira, eu não posso oferecer o sacrifício com o terreno que é seu, eu não posso fazer para Deus algo que não me valha nada, que não me custe nada, que não tenha nenhum preço. Eu comprarei e pagarei. E diz o texto que Davi pagou o terreno, pagou os bois, pagou tudo, até muito mais do que o preço normal. Por quê? Porque ele se recusou, irmãos. Davi se recusou a praticar uma espiritualidade a custo zero. E nós fazemos bem em segui-lo, em imitá-lo, porque isso é para nós também uma grande lição. E nós fazemos bem em também nos recusarmos a vivermos uma espiritualidade, uma vida cristã, sem pagarmos o preço necessário. Porque na estrada da fé não pode existir pechincha, não há barganha com Deus. Quando Deus requer algo de nós, somente nós mesmos podemos pagar. Mas antes de prosseguirmos, precisamos entender o que é e como se pratica uma espiritualidade a custo zero. Primeiramente, espiritualidade a custo zero é uma tentativa humana de baratear a graça de Deus por meio de uma vivência religiosa sem compromisso. É uma forma de baratear, de viver uma espiritualidade que não nos custe nada. É quando tentamos viver uma fé sem o compromisso que ela exige. Sabemos que a salvação é graça de Deus. Nenhum de nós, nenhum ser humano pode chegar no céu e dizer assim: eu estou aqui porque eu mereço, eu comprei. Não. A graça de Deus é quem nos salva. O apóstolo Paulo diz: pela graça somos salvos por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. A vida eterna, todo aquele que um dia estará na face de Deus, o estará porque Deus deu sua graça gratuita para nós, embora ela tenha custado um altíssimo preço, o preço do sangue
de seu Filho Jesus. Nenhum de nós terá capacidade de comprar a vida eterna, porque é dom de Deus. Porém, seguir a Cristo é um projeto, preste muita atenção, seguir a Cristo, andar com Jesus é um projeto que sempre deve custar alguma coisa, é um preço que tem que ser considerado. Em Lucas capítulo 14, versos 27 a 33, Jesus adverte os seus discípulos desse preço. Ele diz assim: e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminá-la. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro, primeiro não se assenta e pensa que se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. O que Jesus está dizendo aqui para nós é que a caminhada com Jesus é algo que exige realmente um preço. A espiritualidade barata, a custo zero, não combina com o projeto de ser discípulo de Jesus. No seu ministério terreno, Jesus se encontrou com muita gente que buscava perdão sem arrependimento, felicidade sem compromisso e céu sem a cruz. Muita gente que queria seguir Jesus, mas não queria pagar o preço exigido, não queria viver aquilo que Jesus esperava deles. Um exemplo disso é o jovem rico, que amava as suas riquezas, e quando se aproximou de Jesus e disse: bom mestre, que eu preciso para herdar o reino do céu? Aí Jesus diz: você conhece os mandamentos? Ele diz: conheço, e todos eu já pratico desde criança. Ele diz: então, só uma coisa te falta, disse Jesus: pega os teus bens, dá-os aos pobres, e vem e eu te dou um tesouro no céu. E a Bíblia diz em Marcos capítulo 10, verso 20, que o homem ficou muito triste, porque era riquíssimo, e diante daquele desafio, virou as costas para Jesus e foi embora. Ele imaginou que seguiria Jesus amando o mundo, ele imaginou que poderia ser discípulo de Jesus ainda apaixonado, fissurado pelos bens materiais. Seguir Jesus requer, irmãos, um desvencilhar de tudo aquilo que nos prende ao mal, tudo aquilo que nos amarra ao pecado. Seguir Jesus é um projeto de espiritualidade que requer de nós tomar a nossa cruz. Outro escriba se aproximou de Jesus e disse: bom mestre, eu te seguirei para onde quer que o Senhor queira, conforme Marcos 8,19. Jesus olhou para ele e disse: as raposas do céu, aliás, as raposas têm seus covis, e as aves do céu têm seu ninho, mas o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. O sujeito: ah, é? O senhor não sabe, não tem onde dormir, não tem segurança, não me dá conforto? Não quero. Foi embora. Irmãos, tenham cuidado para não viver uma espiritualidade barata, para não viver uma espiritualidade descomprometida, para não viver uma vida cristã longe do compromisso que Jesus requer de cada um de nós. O preço que pagamos em seguir Jesus não é um preço para a salvação, pois, como já dissemos, e a palavra de Deus é categórica, a salvação é graça do começo ao fim. Mas seguir Jesus requer negar o nosso próprio eu, negar os nossos pecados, negar o mundo, negar a tudo aquilo que não agrada a Deus. Aquele que pecava, aquele que roubava, diz Paulo, não roube mais. O que mentia, não minta mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. Aquele que fornicava, não fornica mais. Aquele que simulava, que falseava, não faça mais isso. Porque andar com Jesus e viver com Jesus requer de nós uma espiritualidade com uma cruz. Todo cristão tem que entender que ser discípulo de Jesus é levar uma cruz. A cruz do discipulado,
do ser discípulo de Jesus. Ele dizia a todos, Lucas 9, 23, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Veja o preço. Em segundo lugar, quero falar sobre as ciladas de uma espiritualidade a custo zero. Quais são as ciladas? Por que Davi se recusou a praticar essa espiritualidade sem preço e sem compromisso? Irmãos, todas as vezes que nós nos embrenhamos, nós nos aventuramos a praticar uma espiritualidade a custo zero, nós corremos pelo menos 4 riscos. O primeiro é construir uma espiritualidade insincera, tipo a de Ananias e Safira. Você e eu conhecemos a história de um casal de cristãos, inclusive, em Atos capítulo 5, quando Barnabé, homem de Deus, no momento em que a igreja estava arrecadando ofertas para dar aos pobres de Jerusalém, e Barnabé tinha um terreno, vendeu o terreno e deu todo o dinheiro para a igreja. E eu posso imaginar que quando ele fez isso, a igreja o elogiou, e Pedro, quem sabe, o tenha elogiado diante de todos, como um homem é fiel e se despreende de coisas materiais em prol do outro e do reino de Deus. Ananias e Safira eram um casal de cristãos que talvez tenha assistido a cena e desejado, cobiçado, eu imagino, aqueles elogios, aquelas valorações. Fizeram o mesmo, pegaram um terreno de sua própria propriedade e venderam. Só que depois, com o dinheiro na mão, imaginaram: vamos dar tudo isso para a igreja? Vamos nos desprender desses bens em prol dos outros? Não, vamos fazer o seguinte, eles combinaram: vamos tirar uma parte, a gente guarda para nosso consumo, e o resto a gente entrega e diz que é todo o dinheiro do terreno. Veja a maldade do coração humano. E eles fizeram. Ananias chegou lá com o dinheiro e disse: Pedro, aqui está o dinheiro de um terreno que nós também vendemos. Pedro olhou para ele assim, com um olhar de tristeza, mas ao mesmo tempo de ternura, e disse assim: Ananias, por que você deixou que o diabo enchesse o seu coração desse jeito? Homem, você não está mentindo para mim, você está mentindo para Deus. Irmãos, e ele, no mesmo instante, o homem deu um treco e morreu na frente de todos ali presentes. Mais tarde a esposa chega, toda ouriçada, e aí Pedro disse: Safira, por quanto vocês venderam o terreno? Aí a Safira já tinha combinado com o marido mentir, trapacear, disseram: portanto. E Pedro disse: os mesmos homens que acabaram de levar o teu marido para sepultar, vão te levar também. E a Safira também morreu. Já imaginaram se Deus continuasse matando crente mentiroso? Ainda tinha algum vivo? A espiritualidade de Ananias e Safira era uma espiritualidade insincera, tentar mentir para Deus, trapacear, barganhar. Talvez tenham ansiado, desejado os elogios, mas esqueceram do preço. A questão aqui, me entenda, não tem a ver com dinheiro, com dar ou não dar dinheiro. Pedro disse assim: olha, o dinheiro era seu, ele estava em suas mãos, competia você dar ou não dar. Deus não estava te obrigando a fazer nada disso, não tinha a ver com dar ou não dar. Se tivessem dito: olha, aqui está 1 centavo, mas é tudo que nós queremos dar, é o que nós queremos dar, está aqui. O problema foi essa tentativa mesquinha do coração humano de simular, de fingir, de dissimular e tentar pechinchar e baratear a graça de Deus. E aí o apóstolo Paulo disse: de Deus não se zomba, tudo que o homem plantar, isso também ceifará. Fuja da espiritualidade a custo zero, que ela é uma armadilha que leva a uma espiritualidade falsa, insincera, construída de cera,
que não resiste ao sol da verdade, ao sol da confrontação de Deus. Em segundo lugar, a espiritualidade a custo zero atrofia a nossa fé. Atrofia a fé porque não nos desafia a viver conforme Deus quer, não nos desafia a viver a vontade de Deus. Atrofia porque nos faz viver dentro das limitações da nossa racionalidade. Pessoas que vivem dentro dos desafios de sua própria racionalidade e não dão nunca um passo de fé maior, elas nunca vão experimentar os planos de Deus na vida delas. Há pessoas aqui, por exemplo, que não são crentes ainda, que ainda não são porque pensam assim: se eu for crente eu vou ter que deixar isso, eu vou ter que deixar aquilo, eu vou ter que deixar mais aquilo outro, e etc, etc, e sai calculando, por isso eu não quero. Tudo bem, enquanto você não quiser, não queira, saiba que você está acumulando juízo para você, mas se você decidir seguir a Cristo Jesus, siga-o de verdade, ofereça a Ele toda a sua vida, o seu coração, seus dons, seu tempo, seus talentos, viva na dimensão da verdadeira fé, do desafio que Jesus faz para nós. Em terceiro lugar, uma espiritualidade a custo zero, ela pode nos tornar escravos de Mamon. Escravos de Mamon. Jesus diz assim em Mateus capítulo 6, verso 24: um escravo não pode servir a dois senhores ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará ao outro. Jesus disse assim: vocês não podem servir a Deus e as riquezas. O problema aqui, irmãos, está de nós entendermos que Deus quer a totalidade do nosso ser. A gente não pode dizer assim: amigo, dê um lugarzinho para Deus na sua vida, reserve um lugarzinho para Deus no seu coração. Quem diz isso não conhece Deus e nem sua palavra. Deus não quer um lugarzinho no meu coração, Deus não quer um lugarzinho na minha vida, Deus não quer um tempinho, um espacinho no final da minha agenda. Não, a vida cristã requer uma entrega total, o coração pleno, uma devoção plena a Deus. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga, venha comigo, venha comigo. E quando a pessoa tenta ainda seguir, deixar de seguir a Jesus para seguir Mamon, ela será escrava das coisas materiais. Foi exatamente o que fez o jovem rico da história que acabei de contar. Aquele rapaz decidiu continuar com suas riquezas e desprezar a Jesus, desprezando o Salvador. De fato, o coração humano é um espaço que só cabe ou Deus ou os ídolos do mundo. Os dois ao mesmo tempo não é possível. O coração humano tem um vazio que ou Deus preenche plenamente, ou então nós estaremos em busca de qualquer coisa para entulhá-lo, para enchê-lo com os ídolos desse mundo. Quando uma pessoa procura viver uma espiritualidade a custo zero, ela, na verdade, estará escrava de seus apetites e desejos e nunca se libertará para uma vida plena com Jesus. Quando Jesus disse à mulher adúltera: vai e não peques mais, Ele mostra o propósito para o qual Deus nos chamou. Nos chamou para viver todos os planos de Deus. Mas você sabe, em quarto e último lugar, uma espiritualidade a custo zero, sobretudo, nos aliena do discipulado de Jesus. Que é alienar? É, nesse sentido, afastar-se, é abdicar. Uma espiritualidade a custo zero nos faz viver longe de Jesus. Hoje pela manhã nós refletimos sobre o livro de Marcos, quando diz o evangelista que Jesus chamou uns para estarem com Ele e depois para pregarem. Nós somos chamados, irmãos, para sermos discípulos do Senhor, para andarmos com o Senhor, para caminharmos com o Senhor. E por isso, quando nós queremos uma religião ou uma espiritualidade que não nos custe nada, nós nunca seremos discípulos de Jesus, seremos religiosos.
viveremos na dimensão do universo religioso, só isso e nada mais. Quando nós compreendemos o chamado do Senhor de irmos após Ele, de caminharmos com Ele todos os dias, de vivermos Sua palavra, de nos comprometermos com Seus ensinos, de assimilarmos o Seu querer para a nossa vida, nós nos tornamos Seus discípulos. Jesus não veio, entenda, para formar mais uma religião. O cristianismo não é mais uma religião do mundo, mais uma religião da humanidade. O cristianismo é um compromisso com o Filho de Deus, é andar com Jesus. E quando eu digo eu quero ser crente ou cristão ou religioso, ou ter uma espiritualidade, mas sim assim, um nível mínimo de compromisso, eu nunca me tornarei discípulo de Jesus, porque esse é um posicionamento completamente antagônico ao que espera Jesus. E ele disse ainda ao jovem: ainda te falta uma coisa, vai, vende tudo e eu te darei um tesouro no céu. Em último lugar, diga não à espiritualidade a custo zero. A minha pergunta agora é: por que Davi se recusou a fazer todo aquele sacrifício para Deus com aquilo que não lhe pertencia? Por quê? Porque Davi não aceitou a oferta de Araúna, de pegar os bois dele, o terreno dele e tudo que era do seu súdito para oferecer para Deus? Porque ele compreendeu, ele era o homem segundo o coração de Deus, que oferecer algo para Deus com aquilo que não nos custa nada, é melhor não oferecer nada. É melhor não oferecer nada. Eu soube de uma mulher que era tão mesquinha, mas tão mesquinha, e tão apegada aos bens materiais, e apesar de mesquinha, era aquela pessoa mística. Ela lia a Bíblia sempre a seu favor. Quando Jesus elogiou aquela mulher que foi ao templo entregar 2 moedinhas de prata, ela, por ser tão mesquinha, entendeu que o que Deus aceitava era 2 moedinhas, pois todos os dias que ela ia para a igreja, ela levava 2 moedinhas, e se sentia gratificada em fazer aquilo, e justificada em fazer aquilo, porque na verdade ela estava fugindo de um verdadeiro compromisso, e tentando justificar o seu equívoco com a própria palavra de Deus. Davi não aceitou, por quê? Porque Davi assumiu a responsabilidade por seus próprios pecados. Ele sabia primeiramente que o que estava acontecendo ao povo, a praga que sobreviera à nação e à sua família, era culpa dele. E nisso está o cerne do homem segundo o coração de Deus, da mulher segundo o coração de Deus. O homem segundo o coração de Deus não é uma pessoa perfeita, mas é uma pessoa que se enxerga, que se compreende. Davi era um homem humilde, que enxergava a pecaminosidade de sua alma, e quando Deus o confrontou, ele compreendeu: eu sou culpado. Ele não tentou esconder, ele não tentou simular, nem falsear. Uma espiritualidade sincera, uma espiritualidade verdadeira, requer de nós o reconhecimento dos nossos erros, mas não só o reconhecimento, mas também o arrependimento dos nossos erros e o abandono deles. O abandono deles. Como diz Romanos capítulo 14, verso 12: pois cada um de nós dará conta de si mesmo. Ele disse: eu não posso oferecer isso, eu causei tudo isso ao meu povo e ao meu Deus, eu ofendi ao meu Deus, e eu tenho responsabilidades por isso. Sabe, gente, Deus gosta de gente que não esconde, que é verdadeiro, que é sincero, que é autêntico. Deus lida com gente assim, gente que procura ser transparente aos olhos de Deus, no sentido de que ele é uma pessoa sincera. Davi sabia que a sua oferta, em segundo lugar, representava a sinceridade do seu próprio coração. Ele dizia: eu não quero Araúna, muito obrigado pela sua generosidade, mas eu preciso mostrar para o meu Deus, eu preciso oferecer ao meu Deus algo que me custe alguma coisa. Ele amava demais a Deus para lhe oferecer sobras. Ele amava demais a Deus para lhe oferecer migalhas. Ele amava demais a Deus para lhe oferecer qualquer coisa. Eu não posso oferecer qualquer coisa ao meu Deus.
Ele está me oferecendo perdão gratuito, Ele está me oferecendo paz gratuita, Ele está me oferecendo a absolvição das minhas culpas gratuitamente, e eu vou lhe dar algo que não me custa nada, não me custa alguma coisa. Davi amava o Senhor e não iria lhe oferecer esmolas, não iria pechinchar com a graça de Deus, mas queria oferecer o melhor do seu coração. O verso 24 diz assim: faço questão de pagar o preço justo, não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Agora olha para mim, eu quero honestamente, vamos fazer de conta que estamos só você e eu conversando, olhos nos olhos. Que tipo de espiritualidade você está vivendo hoje? Que tipo de vida cristã nós estamos levando juntos como igreja, irmãos? Temos compreendido o chamado do Senhor, do Deus que nos salvou, que nos perdoou, que nos deu o céu, a esperança de vida eterna, e que todos os dias nos abençoa de uma forma tão extraordinária. Ele tem cuidado de mim, tem cuidado de você. Nada do que fizermos nesse mundo estará à altura de sua graça, de sua benevolência. Por que nós estamos ainda contaminados pelo espírito do Ananias e da Safira, de muitas vezes sermos tentados a oferecer sobras, restos, esmolas do nosso tempo, dos nossos sentimentos, dos nossos bens, da nossa devoção, da nossa vida ao Senhor? Faço questão, fuja desse tipo de espiritualidade, da espiritualidade sem preço. Espiritualidade sem preço é uma espiritualidade sem céu, sem salvação. Nossa salvação é custo zero. A salvação é graça de Deus, como já foi dito, e faço questão de frisar. Mas nosso crescimento espiritual nunca se dará sem o pagamento devido de alguns preços. Somos salvos por graça, e há sempre uma cruz na vida do cristão. O próprio Jesus tinha a sua cruz. Ele carregou a sua cruz para nos oferecer perdão. Quem somos nós para fugirmos da nossa? Por isso, querido irmão, nessa noite eu quero fazer 2 desafios para nós. O primeiro é para você que já é crente. O que Deus tem recebido de você? Eu lhe pergunto. O melhor da sua vida, do seu tempo, dos seus dons, do seu talento, a santidade do seu coração, a sinceridade da sua alma, o melhor dos seus recursos. O que Deus tem recebido de nós? Nos perguntemos, reflitamos sobre isso. Ou apenas sobra? Não, é para Deus, qualquer coisa serve. É para Deus, isso aqui dá certo. É para Deus, Ele não vai reclamar. O que nós estamos oferecendo para Deus? Eu queria que você nesse momento curvasse sua cabeça, você que é crente, e refletisse sobre isso. Será que eu tenho praticado uma espiritualidade a custo zero? Será que eu tenho entendido o chamado do Senhor? Toma a sua cruz e vem.